Cara, e aí, avançando um pouquinho, depois a gente pode voltar, em 2000, acho que 2020 pra 21, você jogou com o Luan no Corinthians. Joguei com o Luan. Cara, o que você imagina que possa ter acontecido? Porque esse cara realmente era um fenômeno, ele chega rei da América, né? Ele chega com moral e ele jogava muita bola. Isso é legal falar do Luan, porque assim, você vê que em nenhum momento, o Luan sempre foi muito criticado e cobrado. Sim. Em nenhum momento ele falou nada. Concorda? Ele nunca falou nada. Você nunca viu a declaração dele e tem e quem convive consegue entender alguns motivos e o porquê. Primeiro, ele teve uma responsabilidade de ser o reizinho da América, porque ele fez em campo, mas nomearam ele. Quando ele chega no Corinthians, ele chega com esse fardo que nem ele conseguiria carregar. Fardo positivo de ser o craque que foi no Grêmio e de ser no Corinthians. Sim. Primeiro que você tinha um Grêmio que jogava pra ele, o Ramiro, o Maicon, os caras dando a vida pra ele ali, e você chega no Corinthians que não tem as mesmas peças, que pode pegar um cara como o Luan, que é um cara como o Ganso, como o Raul, é um cara muito mais... limite de velocidade. Ele não é explosivo, ele não é habilidoso, é um cara de decisão e de cabeça. Né? Se o time não consegue fazer ele ter a valência dele, ele vai ficar só um cara morto em campo. Ele não vai correr, porque não é o perfil dele. Ele não vai fazer, assim, mágica, driblando 2, 3, 4, porque não é o perfil dele. Ele não vai ajudar a linha defensiva, porque não é o perfil dele. Então você tem que ter um time preparado para isso. E o time não estava preparado para isso. E a responsabilidade de um cara que chegou, talvez na época, com um dos maiores salários. Hoje você falar 1 milhão é normal. É normal. Pô, no Flamengo tem 16 caras que ganham 1 milhão. Cara, isso é uma loucura. Isso é loucura. Na época era assim, meu Deus, ganhando 800 mil, 1 milhão, você tem que fazer mágica, sabe? Então começa esse também choque de valores, de salários. Esse é muito pesado pra mídia e pra torcida. Que sobrecarrega ele, que é um cara que, pô, não tem nada a ver. Se eu tô ganhando isso é porque me pagam, eu não tenho culpa disso. Não obrigou ninguém a pagar isso. Não obrigou ninguém a pagar isso. Peraí, cara. E, obviamente, as pessoas não entendem. E ele, o Luan, assim, eu vou falar algo que eu não tenho confirmação, mas eu convivo com ele algumas vezes e até fora de campo. É um cara, ele é muito tímido. Ele, assim, ele fica na dele, mais quietinho. Ele teve alguns problemas pessoais, familiares. Ele teve problema de irmão. Ele viu coisa na frente dele que ele não gostaria de ver quando criança. Ele tem alguns traumas antigos que dá pra perceber que ele leva pra dentro de campo. E isso junta com o aspecto familiar, de base familiar que ele não teve, de experiências negativas familiares que ele viu e ele não conseguiu lidar, com sobrecarga de pressão de alta performance, ele cai num furacão, ele não consegue reagir. E aí, quem tá de fora não entende, não enxerga isso. Né? E aí ele tem outros aspectos, né, de questões físicas, questões genéticas, que não consegue entregar. E aí é naturalidade do ser humano. Pô, um cara com 18 anos não vai performar igual 30. Um cara de 20 anos, quando ele tava lá voando na Libertadores, não vai performar com 28 anos, com depois lesões, traumas familiares. Não vai. Estamos falando de 5 anos quase. Exatamente. Né? Então, assim, junta todos esses elementos, você vê por que o cara não funciona. Sim. Não desaprendeu a jogar bola. Ele não, do nada, esqueceu, não. Mas ele levou muitas coisas para dentro de campo, que é uma das coisas que eu ajudo atletas hoje, a ele conseguir ter consciências do que é o externo dele, ter segurança, ter liberdade, ter questões familiares, financeiras, para ele entrar em campo, aí sim, 100% focado. Só que se ele não tiver todas essas bases externas alinhadas, ele vai levar para dentro de campo problema, pressões, cobranças, incertezas, inseguranças. Não tem como o cara render, irmão. Alta performance hoje não tem como. E no caso do Luan, um caso específico, porque ele é rei da América, ele não era tão novo, mas também não era tão velho, e sai num salário milionário. Então acho que também não teve cabeça ali pra alguém pra chegar com o lado dele e falar, não, calma, mano, calma, pezinho no chão, vamos na boa. Que eu acho que faltou isso. E até pra desmistificar, eu já ouvi no Mundo da Bola, a gente falando que o Luan era muito tranquilo de lidar, de elenco, porque saía na mídia coisa assim, o Luan rachou o elenco. Tá louco. Não sei o quê. Ele não abria a boca pra nada. O cara tranquilão, de boa, né? Ele abriu a boca pra nada, assim. E ali no Corinthians, assim, isso é uma coisa que o Cássio, né, o Cássio Fagner, mas muito o Cássio, eles faziam muito bem. Eles conseguiam blindar muito o ambiente. Desde termos de cultura, né, pra não chegar nenhum cara lá e querer rachar o elenco. Tipo, que você pisa fofo. E não é porque ele tá mandando, é porque, cara, é assim. Sim. Eu tô 15 anos, né, e é assim que funciona. Não adianta você chegar aqui causando todo mundo, porque vai rachar o elenco. Sim. Então isso era bom, porque também dava uma segurança pra meio que assim um escudo
Pra alguns atletas que chegava lá, e não é fácil, o Corinthians não é pra qualquer um, irmão. Não é pra qualquer um. E literalmente não é pra qualquer um. E talvez os mais craques não conseguem jogar lá porque é muita sobrecarga. E talvez aqueles perna de pau, igual me chamavam, conseguia dar certo. Porque você consegue entregar talvez o que a torcida realmente espera. Dificilmente você vai ver um corintiano pedindo 10 gols pro cara fazer, driblando 5, 6 caras. Ele quer raça, quer entrega, quer vontade. E às vezes o talentoso não consegue entregar o que realmente a torcida espera. E isso gera um pouco de conflitos ali de interesse, de ambiência. Você vê muito cara que é craque, que rende até fora do Corinthians e não rendeu ali, pô. O Pato. O Pato é um exemplo. Não, até um exemplo aí. De repente, um Ganso com a sua genialidade talvez não conseguiria jogar no Corinthians. Exatamente. Não. E não por falta de talento, não, mas porque... Perfil. Perfil, né? Não vai. Como eu acho, por exemplo, que o Dudu cairia como uma luva no Eu também acho que o Dudu é o Corinthians. perfil do Corinthians. Eu acho. Seria um puta jogador do Corinthians. Dudu, Luiz Fabiano. O Gustavo Gomes. Esses caras Os seriam caras, assim, eu ídolos. acho que seria muito, assim, cairia muito bem no Corinthians, na minha visão. Pelo perfil e eu acho que pela entrega, além, óbvio, da genialidade, mas, assim, da personalidade do cara. Sanguíneo, né? Um cara sanguíneo, né? Igual a torcida. E faz sentido, né?